O pecado não consegue esconder as marcas de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Ouvindo me cantar assim, dá até a impressão que eu sou cantor, né? Mas não pensa assim não, tá? Não sou cantor não. Sou um simples vaso de barro que pretendo ser usado nas mãos do Senhor para transmitir a sua mensagem para, para as pessoas, né, que precisam ouvir a palavra de Deus. Bom, o que você acha dessa letra? O pecado consegue ou não consegue esconder as marcas de Jesus que existe? Hã? O que você acha? Você acha que tem condições do pecado não ter nada a ver com alguma coisa a respeito da nossa comunhão entre nós e Deus? Porque se o pecado não consegue esconder, vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. E aí? Que dizer disso? Se as nossas iniquidades elas fazem uma certa, digamos assim, separação entre nós e Deus, e os nossos pecados faz até mesmo com que ele venha encobrir o rosto de nós, então, meu filho, você já pode tirar a sua própria conclusão a respeito desta música que eu cantei para você. Ou você mesmo pode procurar mais na Bíblia Sagrada a respeito deste assunto. Mas tudo bem. No mundo dos direitos existe as questões sobre crimes, né, que são crimes chamados atenuantes e crimes chamados crimes agravantes. No questão dos crimes atenuantes, são crimes que não são assim, crimes tão perigosos ou tão, como é que eu posso dizer, não são crimes tão graves assim, mas nos agravantes já dá para ver até por causa do nome, né? São crimes mais graves. Exemplo, uma pessoa que passa o sinal vermelho no semáforo sem o cinto de segurança com o seu carro, ele cometeu ali uma infração atenuante. Agora, será que a pessoa que cometeu um latrocínio, ele foi adiante de um senhor idoso, indefeso, e aí causou ali, cometeu um latrocínio, esse crime é igual ao crime da pessoa que passou no farol vermelho sem o cinto de segurança? Acredito eu que você vai dizer que não, é claro que não. Porque dá para entender que olha a diferença entre o camarada que cometeu o latrocínio e o camarada que passou no farol vermelho sem o cinto. Se você concorda comigo, então dá para se entender que tem alguma coisa errada a respeito de algumas letras, né, algumas letras de músicas gospel que está sendo gravadas por aí. Bom, mas eu não estou dizendo que essa letra ela está fora dos padrões do vosso pensamento teológico. É você quem tem que decidir se ela realmente tem base bíblica ou não, ok? Vamos aqui então agora para um texto bíblico que está em Mateus capítulo 12, verso 31 e verso 32. Antes de ler, eu quero perguntar para você, você acha que existe também classificação de pecados? Assim como no mundo dos direitos existe os atenuantes e os agravantes, será que no mundo espiritual também existe os pecadinhos e pecadões? Se na Bíblia fala que o que é ligado na terra é ligado no céu, então eu acredito que o que você vai ouvir aqui também você vai ter como tirar as suas próprias conclusões. Eu não vou te dizer nada, eu vou ler o que a Bíblia fala e você tome as suas decisões. Depois você pode, através do meu link no YouTube, você deixar o seu comentário, você deixar a sua curtida e se inscrever no meu link também, para nós termos mais contatos quando você precisar, tá bom? Vamos ver o que Mateus fala, no capítulo 12, verso 31 e 32. Todo pecado e blasfêmia se lhe é perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não lhe será perdoada aos homens. Olha lá, todo pecado e blasfêmia será perdoado aos homens,
Mas o pecado contra o Espírito Santo não lhe será perdoado aos homens. Então nós já estamos vendo aqui que existe uma diferença da outra, entre pecado e pecado. Tá? O pecado contra o que não é para agravante e um pecado que já é mais grave, né? Já não é mais grave, já é mais grave. Bom, se pecarmos contra o Filho do Homem, Jesus está dizendo aqui no livro de Mateus 12, verso 32, terá perdão. Filho do homem, que ele quer dizer é ele próprio, ele está usando a si próprio como uma figura de linguagem em falar para as pessoas que quem pecar contra mim ainda tem condições de obter o perdão. Mas aí ele vai continuar dizendo, quem pecar contra o Espírito Santo, esse tal não tem perdão nem nessa vida e nem no porvir, ou nem nesse século e nem no porvir. Peraí, se não tem perdão nem nesse século e nem no porvir, mais uma vez eu estou provando para você, pela palavra de Deus, que existe sim uma classificação de pecados. Um pecado que é mais rude e um pecado que é menos rude. Um pecado que é mais grave e um pecado que é menos grave. Não sou eu dizendo, mas sim a própria palavra de Deus. Mas se você tem pregado por aí, como eu já preguei também, eu não sou hipócrita, né? Eu não vou mentir para você. Já preguei sobre esse assunto. Já disse várias vezes em vários lugares que preguei que para Deus não existe distinção de pecado. Todo pecado é pecado. Mas graças a Deus, vindo estudar a palavra de Deus, eu pude perceber e descobrir que eu estava redondamente enganado. Não sei se você vai chegar a essa conclusão, mas pelo menos foi na conclusão que eu cheguei, porque a palavra de Deus me abriu os olhos. E em João, capítulo de número 19, versículo 10 e 11, nós vamos ver ali uma discussão teológica entre Pilatos e Jesus. Pilatos está ali perguntando para Jesus, o que está acontecendo? Qual foi o crime que você cometeu para que as pessoas venham querer te matar? Por quê? O que está acontecendo? Conta para mim, fala comigo para que eu possa te ajudar em alguma coisa. E Jesus não fala nada, e então ele vai insistir e vai falar assim para Jesus, escuta, não me falas a mim nada? Não sabes tu que eu tenho poder para te prender e para te soltar? Você não vai me falar? Se você não me falar, eu não posso julgar a sua causa. Para mim poder saber o seu crime, você tem que falar comigo. Eu tenho esse poder para poder te absorver ou para poder te condenar. Aí Jesus vai abrir a boca e vai dizer assim, olha, Pilatos, nenhum poder terias tu se de cima não te fosse dado. Aí ele vai dar continuidade e vai dizer assim, mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Como não ter, como não classificar na palavra de Deus pecados e pecados? Jesus está dizendo aqui para Pilatos, aquele que me entregou a ti tem maior pecado do que você. Apesar de você não vai obter a salvação, mas independentemente disso, você ainda está pecando menos do que quem acabou me entregando para você. Então, você percebe que nós precisamos entender que a palavra de Deus ela é inerrante, a palavra de Deus é infalível, é imutável, não tem como nós fazermos curva com a palavra de Deus. Se a palavra de Deus falou, está falado. Não sou eu falando, mas é a palavra de Deus falando conosco nesta noite. Vamos para mais ainda uma observação na palavra de Deus, mais uma passagem da Bíblia Sagrada. Na epístola de João, primeira epístola do apóstolo João, capítulo 5, 16 e 17, diz assim, se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, vírgula, orará, vírgula, e Deus lhe dará vida àquele que não pecou para a morte. João está dizendo, se alguém vir, que na nossa linguagem de hoje é se alguém vê seu irmão pecar, pecado que não é para a morte, você pode orar por essa pessoa, e orando por essa pessoa, Deus dará vida a essa pessoa que não pecou para a morte. Aí ele vai continuar dizendo, há pecado para a morte. E por esse, não digo que ore. Toda iniquidade é pecado. Mas há pecado que é para a morte e por esse pecado você não deve orar.
Você está entendendo? Tem pecado que mata, tem pecado que não mata. Então, dá para entender que existe pecados maiores e existem pecados menores. Existem pecados mais graves e existem pecados menos graves. Não venha querer colocar palavras, não venha querer infiltrar mensagens fora do texto bíblico, querendo dizer que para Deus todo pecado é igual, que não é. Existe pecado que não é para a morte, e a palavra diz que para esse João está dizendo, eu digo que ore, para que Deus possa dar vida ao tal homem que não pecou para a morte. Mas há pecado que é para a morte, e João disse, para este eu digo que não ore. Não vai adiantar orar. Aí você vai perguntar para mim, pastor Edivaldo, qual é o pecado para a morte então? Que pecado é esse que é para a morte, que não pode nem orar por ele? Eu vou dizer para você, não hoje, não nesse vídeo, mas no próximo vídeo, na semana que vem, que eu vou estar falando sobre o mesmo assunto, dando continuidade sobre o pecado que é para a morte. Amém? Você se inscreva no meu link, no YouTube, curte a mensagem, compartilhe ela, deixa lá a sua crítica, não tem problema nenhum, faz parte. E se quiser conversar comigo, meu WhatsApp é 996557974, ou você pode também mandar uma solicitação lá no Facebook Clemência Souza, que é minha esposa. É a mesma coisa, nós vamos estar podendo conversar e trocarmos ideias sobre o assunto. No momento eu quero orar por você em nome de Jesus, tá bom? Pai Celestial, quero agradecer ao Senhor por esse momento que tenho passado com os teus servos, tuas filhas, tuas servas. Pai amado, que nesta tarde gloriosa o Senhor venha continuar nos abençoando, esclarecendo para nós a Tua palavra a cada dia, nos ajudando, nos ensinando para não sairmos fora da linha no sentido, Pai amado, doutrinário da Tua palavra. Continua nos dando entendimento da mesma e nos dá força para compreender a Tua palavra, para que possamos cada dia mais estar seguros debaixo das Suas asas e coberto debaixo da Tua sombra. É o que eu te peço, abençoe todos os nossos ouvintes, em nome de Jesus. Estenda as Suas mãos. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, não só hoje, mas para sempre, em uma só voz. Diga comigo, amém. Deus te abençoe, até o próximo vídeo. Não deixe de curtir, não deixe de compartilhar e se inscreva no meu link, tá bom? Semana que vem, qual é o pecado para a morte? Paz do Senhor, Deus abençoe.